Olá pessoal, esse é o canal Entenda Melhor. Espero que aqui vocês se divirtam comigo e consigam entender melhor sobre diversos assuntos. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Hoje vamos falar sobre a história de um serial killer, o Jack Estripador. Você já ouviu falar sobre ele? Por que ficou tão conhecido assim? Jack Estripador é conhecido por ser o pai dos serial killers. Em 31 de agosto de 1888, o assassinato de uma prostituta em Londres foi o início de um grande mistério. Quem a matou se tornou o serial killer mais lembrado da história, apesar de sua identidade nunca ser descoberta. O nome Jack, o Estripador, se originou de uma carta escrita por alguém que alegava ser o assassino, e qual foi amplamente divulgada pela imprensa da época. Os ataques atribuídos a Jack, o Estripador, tipicamente envolviam prostitutas que viviam e trabalhavam nos bairros pobres, cujas gargantas eram cortadas para então sofrerem cortes abdominais. A remoção de órgãos internos de ao menos 3 vítimas levantou a possibilidade do assassino ter algum conhecimento de cirurgia e anatomia. Oficialmente, foram 5 vítimas, todas prostitutas: Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edwards e Mary Jane Kelly. Os crimes aconteceram de 31 de agosto a 9 de novembro de 1888. Os corpos de Elizabeth e Catherine foram achados com apenas 45 minutos de diferença. Mas é possível que Jack tenha matado mais de 11 mulheres. As investigações tiveram a colaboração de um número incomum de gente para a época. Mais de 2.000 pessoas prestaram depoimento, mais de 300 foram investigadas e 80 foram detidas para interrogatório, sendo sua grande maioria imigrantes judeus. Agora vamos para as teorias da conspiração sobre quem foi esse assassino tão cruel. O Príncipe. Albert Victor, neto de Vitória, é apontado. Uma biografia sobre seu pai, Eduardo VII, que reinou entre 1901 e 1910, diz que ele era Jack. Albert teria cometido os crimes porque sofria de sífilis e enlouqueceu por causa da doença. Outra hipótese diz que ele iniciou a matança para eliminar testemunhas que sabiam de um suposto filho ilegítimo com uma prostituta. Facas e sapatos. Prostitutas e comerciantes locais suspeitavam de John Peaser, um restaurador de calçados que costumava extorquir garotas de programa. Ele as ameaçava com uma faca, vestido com uniforme de trabalho. Por isso ganhou o apelido Avental de Couro. As suspeitas aumentaram quando um avental foi encontrado próximo a uma cena do crime. O fato dele ser judeu aumentaram as suspeitas para os moradores locais. Açougueiro sueco. Hábil com facas, Joseph Eisschmidt era suspeito principal do inspetor Frederick Aberline, que encabeçava as investigações dos assassinatos de Whitechapel. Aberline achava que o açougueiro era particularmente eficaz no golpe principal do estripador, o corte no pescoço. Os investigadores acreditavam que realizar cortes daqueles jamais seria possível sem dominar as armas brancas, mas não chegaram a nenhum nome. Realmente,
Esse é um caso de serial killer que tem muito assunto e muitas outras teorias da conspiração. E infelizmente o caso jamais foi concluído. Na época, os recursos policiais e da perícia não eram como as de hoje. Estamos falando de mais de 130 anos atrás. O que houve foram as conspirações e pessoas criando histórias para se aproveitar da fama dos crimes na época. Então, as investigações terminaram em novembro de 1891. Deixem aqui no comentário se vocês acham que algum desses que foi citado no vídeo é o verdadeiro Jack Stripador. O que vocês acharam do vídeo? Espero que vocês tenham gostado e também deixe sugestões para os próximos vídeos e seu feedback. Até o próximo vídeo.